Boa noite a todos. Aqui quem fala é Eugênio Vasques, diretor jurídico da Federação de Futebol, lá Dr. Leandro Vasques, também diretor jurídico da Federação. Estamos aqui à disposição de todos para responder as perguntas necessárias ao esclarecimento da decisão que foi tomada hoje pelo STJD. Primeira pergunta é do Breno Rebouças, do O Povo. Dá para a gente garantir que daqui até o final do campeonato teremos uma sequência ou existem meios e possibilidades de virar uma guerra com essas liminares, em que um dia sai uma e no outro sai uma diferente? Dá para a gente garantir para a sequência do certame que não teremos interrupções a partir de agora? Veja, é impossível, né, no universo jurídico você fazer exercício de profecia, de querer antever o futuro. Mas nós acreditamos que essa decisão do Rio de Janeiro, do STJD, ela é uma decisão para serenar todos os ânimos, para equacionar, remodelar, né, resgatar a atividade regular do Campeonato Cearense. E eu, particularmente, não antevejo nenhuma necessidade de guerra jurídica. Eu acredito que agora nós temos que dedicar fôlego, sim, para o desfecho do campeonato e, obviamente, também não deixar de esquecer a investigação importante que vem sendo conduzida na sede do TJD aqui do Estado do Ceará, pela presidência do Dr. Fred Bandeira, pelo auditor Valdir Xavier e demais auditores, com um acompanhamento permanente do Ministério Público do Estado do Ceará acerca da atuação inquestionavelmente censurável de pessoas que quiseram artificializar o resultado de alguns jogos, sabotando o campeonato, e obviamente nós estamos torcendo para que essa investigação, que, repito, é uma investigação importante, de fôlego, ela sirva para identificar esses indivíduos que são nocivos ao futebol cearense e futuramente serem exemplarmente punidos. Aqui uma pergunta do Pedro Paulo Vieira, do Portal Badalo. Já que todo o imbróglio se dá por uma suposta manipulação de resultados operada em conluio com a equipe que disputa o certame cearense, a FCF enxerga como um erro ter suspendido o Crato de forma precoce e abrir os precedentes para pedidos de WO por outros clubes? Muito pelo contrário. A decisão foi absolutamente lúcida, providencial e necessária. A Federação Cearense de Futebol, assim que tomou conhecimento de supostos envolvimentos de manipulação de resultados de algumas pessoas, ativou o Tribunal de Justiça Desportivo, que também de maneira diligente instaurou um inquérito desportivo para apurar isso. É preciso destacar que não há nenhuma omissão por parte de nenhum dos atores, né, que estão neste cenário. E acreditamos que não é porque, fazendo um comparativo, não é porque uma parte do corpo está gangrenada, né, um membro inferior, que você vai condenar todo o corpo à morte. Então existe o princípio pro competitione, que preserva, sim, né, a necessidade da manutenção do campeonato. São muitos atores envolvidos, não só jogadores, dirigentes, torcida, imprensa, enfim, é um elenco de atores que estão nesse cenário, e não é por causa do desvio comportamental de um indivíduo, ou de dois indivíduos, ou de mais indivíduos que estão ali na órbita de um determinado clube, que nós iremos comprometer todo o certame. Seria praticamente os justos pagarem pelos pecadores. O que nós temos é que decotar esses pecadores, afastá-los do futebol cearense e preservar o campeonato com a credibilidade que ele sempre possuiu. Aqui o André Almeida, do Sistema Verdes Mares. Com este efeito suspensivo, o jogo de amanhã entre Ferroviária e Fortaleza está mantido normalmente. Mas em relação ao jogo de ontem, entre Caucaia e Iguatu, como fica? Ele foi válido? Perfeitamente. O jogo de ontem foi válido. É importante que se diga que a Federação Cearense de Futebol tomou conhecimento da decisão do ex-presidente Fred Bandeira no dia de hoje, pela manhã, e prontamente procurou os recursos cabíveis para a manutenção das partidas que irão ocorrer na terça-feira e no próximo sábado. As partidas têm validade, estão todas, o resultado de ontem está em vigor, né, a vitória de 2-0 do Caucaia sobre o Iguatu, e bem como o jogo de amanhã também transcorrerá normalmente, como eu também coloquei, o jogo de sábado está mantido, a fase semifinal está mantida plenamente, assim como a fase final, né, da classificação da fase semifinal. Os classificados para a fase final também estarão com as datas garantidas conforme a decisão do STJD. Tobias Saldanha, do Ceará agora. A ausência de Ceará e Fortaleza na primeira fase colaborou para que as pessoas mais intencionadas se utilizassem da diminuição do interesse público na competição para atuarem em desacordo com as leis desportivas? Veja, eu acredito que é uma pergunta subjetiva, é difícil prever, difícil responder. Mas o certo é que
preciso reiterar isso sempre, né? Qualquer tentativa de mácula ao campeonato cearense será combatida com rigor, né? A federação ela não descansará enquanto não colaborar o suficiente para a identificação desses indivíduos nocivos, repito, ao campeonato cearense. Nós queremos aqui mais uma vez aplaudir o Tribunal de Justiça Desportivo do Estado do Ceará, que não titubeou em imediatamente instaurar um inquérito desportivo. Eu costumo dizer que tanto o Tribunal de Justiça Desportivo como a Federação Cearense de Futebol, os clubes como um todo, nós todos irmanados com a atuação do próprio Ministério Público, que também está dedicado a identificar esses indivíduos. Temos que ser interpretados como cordas de um mesmo instrumento, como cordas de uma mesma harpa, que estão afinados no mesmo diapasão, que é o diapasão de preservar a credibilidade do Campeonato Cearense de Futebol, né? Houve essa decisão ontem, agora recente, do presidente Fred Bandeira, mas foi um entendimento individual dele, que obviamente a federação tinha que tomar uma providência e diligentemente nós recorremos. Mas nós continuamos acreditando toda a confiança para que o Tribunal de Justiça Desportivo, juntamente com o acompanhamento do Ministério Público, possa concluir as investigações para identificar os sabotadores que tentam tisnar o Campeonato Cearense, mas não conseguirão. Lembrando só para complementar também que a Ceará e Fortaleza não são detentores de vagas da Copa do Nordeste, fixas, né? É uma classificação do Campeonato Cearense que determina quem vai participar da fase final da Copa do Nordeste. Portanto, quem se classifica para a Copa do Nordeste é que joga a fase final e isso não é uma preferência ou uma predileção por clube algum. Está no regulamento do campeonato. Os clubes que ficarem classificados nas duas primeiras colocações são os clubes que vão para a Copa do Nordeste e têm as benesses do regulamento. E para a gente finalizar aqui, a pergunta do Mário Kempis, do blog do Kempis. O presidente do TJDF, Fred Bandeira, afirmou que o campeonato está maculado, está manchado. O senhor concorda com ele? Por quê? Não vejo que esteja maculado, né? Ele está tisnado, né? Existiram tentativas, né? Mas tentativas inúteis, tentativas inócuas, né? E nós acreditamos sim que, repito, o tribunal afinado com o Ministério Público, com o auditor Valdir Xavier, que está conduzindo com toda a dedicação a investigação do inquérito desportivo, irá identificar esses indivíduos que precisam ser, de fato, excluídos do cenário do desporto do Estado do Ceará. E eu não tenho a menor dúvida que essa atuação conjunta, né, afinada, uníssona, ela vai servir de exemplo modelar para o futebol brasileiro. O Estado do Ceará vai dar um exemplo, até porque tanto a CBF quanto a Federação Cearense de Futebol e outras federações, né, estão atuando com uma empresa que está literalmente realizando um radar em todo o certame de todos os estados, e essa atuação ela reforça o fôlego que tem sido dedicado pelo TJD aqui do Estado do Ceará, pela auditoria conduzida na relatoria do auditor Valdir Xavier. O presidente Fred Bandeira também tem dado toda a sua doação nesse cenário, e a Federação Cearense de Futebol tem sido totalmente colaborativa, e estamos bastante confiantes que não só no cenário desportivo, mas na esfera criminal, o Ministério Público irá, no momento oportuno, identificar e processar rigorosamente esses indivíduos. Gostaríamos de agradecer aqui a presença do nosso corpo jurídico e gostaríamos de agradecer também a presença de todos que acompanharam essa live. Muitíssimo obrigado, pessoal, e uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.